Ok, pessoal? Então hoje a gente segue aqui falando de um princípio muito importante na calorimetria, que é o princípio da igualdade das trocas de calor. Ele diz que em um sistema termicamente isolado do meio externo, a soma dos calores trocados pelos corpos no seu interior é sempre nula. Então vamos pensar o seguinte, olha só, entenda por sistema termicamente isolado aqui um calorímetro ideal, onde eu tenho aqui dois corpos, por exemplo, o corpo A e o corpo B. As temperaturas dos dois são diferentes, de tal forma que a temperatura do A, ó, a temperatura inicial do A, é maior do que a temperatura inicial do B. Então eu vou dizer que o A está mais quente que o B. Então, colocando os dois em contato um com o outro dentro desse recipiente, a tendência é que o A esfrie, o que está mais quente vai esfriar, e o que está mais frio esquente. De tal forma que lá no final, quando as temperaturas se igualarem, né, quando a temperatura final do A foi igual à temperatura final do B, então o sistema entrou em equilíbrio térmico. Quando acontece isso, você pode afirmar que o calor que o A perdeu, somado com o calor que o B ganhou, a soma dos calores tem que dar quanto? Zero. Então, por exemplo, o A vai perder 200 calorias de calor, então é menos 200, e o B vai ganhar 200 calorias de calor, então fica mais 200. Se eu fizer menos 200 com mais 200, vai dar zero. Então, menos 200 calorias com mais 200 calorias, a soma é zero. Esse 200 aí é só um exemplo, tá? Mas, enfim, se você parte dessa premissa aqui, então a gente consegue resolver essa questão aqui bastante fácil, né? Porque olha só, ele está dizendo o seguinte, ó, Dona Joana é cozinheira e precisa de água a 80 graus Celsius para a sua receita. Como não tem um termômetro, decide misturar a água fria que obtém do seu filtro, né, que está a 25 graus Celsius, com água fervente. Só não sabe a proporção que deve fazer a mistura. Resolve então pedir ajuda ao seu filho, um excelente aluno de física. Após alguns cálculos, em que ele levou em conta o fato de morarem no litoral, né, que desprezou as perdas, né, desprezou todas as possíveis perdas de calor para o meio ambiente, né? Então ele orientou sua mãe a misturar um copo com 200 ml de água, tirada do filtro, com uma certa quantidade de água fervente, em ml. Igual a quanto? Bom, vamos lá, porque a gente tem bastante informação aqui nessa questão. Primeiro, a dona Joana precisa que a temperatura final das duas águas, da quente e da fria, sejam no final de 80 graus Celsius. Então, 80 graus Celsius é a temperatura final da mistura. Certo? A água fria que ela retira do filtro vai estar a 25 graus Celsius. E o fato da água ser fervente e eles estarem no litoral, significa que esse fervente aqui é o que? É 100 graus Celsius, tá? A água ferve a 100 graus Celsius. Bom, a relação entre mililitro e grama é direta, tá? Então 200 ml são 200 gramas, ok? É uma relação direta. Então a gente pode pensar que volume e massa, no caso da água, a relação é direta. Você compara ml com grama. Então 200 ml, 200 gramas. 1 quilograma seria 1 litro de água. 1 quilograma de água tem 1 litro. E assim por diante. Bom, então aqui a gente tem que fazer o seguinte, ó, o que nós vamos fazer? Nós vamos pensar que o calor, né, que a água quente vai perder, somado com o calor que a água fria vai ganhar, a soma tem que dar quanto? Zero. Ó, esse Q é o calor que a água quente vai perder, que eu coloquei em vermelho. É o Q da água quente e aqui o Q da água fria. Estou colocando aqui em azul com cores diferentes para a gente separar, né? Então, como é que você calcula a quantidade de calor? Qual é a fórmula da quantidade de calor? É MC delta θ. Então, MC delta θ aqui para o vermelho, MC delta θ para o azul também. Só que aqui, como é água quente, eu estou pondo aqui, ó, massa de água quente, colocou MQ, variação de temperatura da água quente. O calor específico, tanto para a água quente como para a água fria, é o mesmo, então não precisa pôr aqui Q e lá F, enfim. Aqui, o calor aqui da água fria, MC delta θ também para a água fria, só que massa de água fria, aqui o calor específico da água, variação de temperatura da água fria.
Tudo isso aqui somando tem que dar quanto? 0, né? Enfim, aí você vai fazer o seguinte, ó. O que você faz aqui, ó? A variação da temperatura da água quente, o que é? Temperatura final menos a inicial. A final tem que ser 80, porque eu quero que a água chegue a 80. Mas a água quente inicialmente está a 100, porque ela não é fervente, ó. Não é água fervente, ó. A temperatura final tem que ser 80, mas a temperatura inicial da água quente é 100, ela está fervente, então ó, temperatura 80 menos 100. A massa de água fria, eu sei que vale 200 gramas, que são 200 ml de água fria que ela tirou do filtro. O calor específico ele não fala aqui na questão e nem precisa que você vai colocar aqui C e C. Enfim, a variação da temperatura da água fria, ó, a temperatura final tem que ser 80 para os dois, ó, tanto aqui quanto aqui a temperatura final tem que ser a mesma. A temperatura inicial da água fria é 25, porque a água que vem do filtro está a 25 graus Celsius. Então fica 80 menos 25. Aí a massa de água quente você não sabe, por isso que você não colocou nada aqui, colocou só MQ, né? Então você faz o quê? Você faz 80 menos 100 dá menos 20. Então dentro do parênteses ficou negativo. Aqui você copia tudo de volta, ó, 200, o C, 80 menos 25 vai dar 55, pode pôr aqui. Se você multiplicar esse 200 aqui por esse 55, o resultado da multiplicação é 11.000, 11.000 C. Tudo isso aqui é igual a zero, esse menos que está entre parênteses aqui eu posso pôr na frente aqui, ó, fica menos massa de água quente vezes C vezes 20, põe o menos na frente, só isso. Aí você faz o que, ó? Você vai pegar esse que é negativo aqui, ó, esse vermelho que está negativo, manda para o outro lado do sinal de igual, ele vai ficar positivo, ó. Então, menos massa de água quente vezes C vezes 20 vai ficar mais massa de água quente C vezes 20. Aí você pode fazer o quê? Você pode simplesmente cortar esse C aqui com esse C aqui, ó. Que está multiplicando os dois lados da igualdade por C, você pode cancelar. Quando você tem uma multiplicação, né, igual dos dois lados aqui da igualdade, você pode cancelar o C. Aí você pega esse 20 que está aqui multiplicando, né, porque ficou só o quê? Ficou 11.000 massa de água quente vezes o 20, porque já cortou o C. Aí você pega o 20 aqui, ó, esse 20 que está multiplicando, vem para cá dividindo, passa dividindo. Se você fizer 11.000 que divide por 20, vai dar 550. Então a massa de água quente que essa mãe precisa pegar para poder juntar com a massa de água fria que ela juntou do filtro, tem que ser de 550 gramas. 550 gramas são 550 ml aqui, ó, alternativa E, ok? Então, misturando 550 ml de água quente, água fervente, lá em Santos, ou no litoral que seja, onde a temperatura de ebulição é 100 graus Celsius, misturando essa água quente com os 200 ml de água fria que ela tira do filtro, ela vai obter o que ela precisa, que é 80 graus Celsius, né? Uma mistura com 80 graus Celsius, de água a 80 graus Celsius, ok? Essa é a solução. Valeu!